Sabe aquela sensação de que a nossa cidade poderia ser muito melhor, mas as coisas simplesmente não andam? Pois é, muitas cidades vivem esse dilema. Parece que existe um abismo enorme entre o que a comunidade quer para o futuro e o que os governos, bom, o que eles de fato conseguem fazer. Nesta análise, a gente vai investigar a fundo por que é tão difícil construir o futuro que a gente realmente quer. A questão de fundo é essa, né? O que é que precisa acontecer para uma comunidade não só existir, mas florescer, de verdade? É uma busca que todo mundo tem por mais qualidade de vida, por um lugar onde as pessoas se sintam genuinamente bem. A resposta ideal, pelo menos na teoria, está no conceito de desenvolvimento local. A ideia não é um plano que vem lá de cima da prefeitura. É um processo que nasce da própria comunidade, usando a energia e os recursos locais para criar um futuro melhor para todo mundo. É, basicamente, construir de dentro para fora. Uma ideia poderosa, sem dúvida. Mas, será que funciona na prática? Para sair um pouco da teoria e mergulhar no mundo real, vamos dar uma olhada num estudo de caso super interessante que aconteceu em uma cidade brasileira. A cidade em questão é Montes Claros, um polo regional bem importante lá no norte de Minas Gerais, com quase 400 mil habitantes. Quer dizer, é uma cidade grande o bastante para ter problemas complexos, mas ao mesmo tempo com um tamanho que permite entender bem a sua dinâmica. E a pergunta que os pesquisadores fizeram foi bem direta ao ponto. As prefeituras, no dia a dia, têm estrutura e capacidade para colocar esse tal de desenvolvimento comunitário como prioridade? Ou será que tem sempre outras coisas que acabam passando na frente? E é aqui que a gente começa a tropeçar nos obstáculos. A realidade é bem mais complicada que o ideal. E tudo começa pela forma como as prioridades são de fato organizadas. Olha só isso! Essa imagem é a prova visual do que estamos falando. É o organograma da prefeitura. Dá uma olhada onde está a secretaria responsável pelo desenvolvimento econômico. É um quadradinho minúsculo, quase perdido no meio de uma estrutura burocrática gigante. Isso por si só já diz muito sobre o peso que essa área tem nas decisões, né? E essa frase, dita por uma autoridade da própria prefeitura, é demolidora. A pessoa diz que gerar movimento econômico, vender uma cidade legal, é um complemento. É algo para fazer se der tempo. Fica claro que o desenvolvimento local não é visto como algo essencial. É um extra, um luxo. Então, aqui está o X da questão. De um lado, você tem as prioridades obrigatórias, aquelas definidas por lei. Saúde, educação, segurança. A maior parte do orçamento já está carimbada, amarrada nessas áreas. E do outro lado, fica o desenvolvimento local, que acaba tendo que brigar pelas migalhas que sobram do orçamento. Então, o problema é estrutural. A prefeitura depende do dinheiro que vem de fora, as equipes que cuidam do desenvolvimento são pequenas, com poucos recursos. Geralmente não existe um plano de longo prazo claro e as secretarias simplesmente não conversam entre si. Como é que se conecta a política de educação com a de emprego se cada uma vive no seu próprio mundo? Ok, diante desse cenário complicado, a cidade tentou uma solução que no papel parecia muito promissora. Uma forma de trazer a comunidade para o jogo, para o centro das decisões. Foi aí que criaram o CODEMC, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável. A ideia era ótima. Um órgão com cidadãos, com instituições, para ajudar a definir os rumos da cidade. Era finalmente a chance de dar uma voz real para a comunidade. Mas esse número aqui conta uma história bem diferente. A média de pessoas que apareceram nas reuniões de uma das comissões mais importantes, a que discute o dinheiro, o orçamento, foi de apenas 5,5 pessoas. É isso mesmo, todo um esforço para engajar a comunidade atraiu, em média, menos de 6 pessoas. A pergunta se torna inevitável, né? Se a participação era para ser a grande solução, por que quase ninguém apareceu? O buraco, pelo visto, era bem mais embaixo. A pesquisa identificou 3 motivos principais para esse fracasso. Primeiro, a iniciativa veio de cima para baixo. Foi a prefeitura que criou, não foi algo que nasceu naturalmente da comunidade. Segundo, faltaram líderes locais conhecidos, gente que a comunidade respeita para puxar o movimento. E terceiro, e talvez o mais crucial, não basta criar um espaço. A comunidade não foi preparada, não foi capacitada para de fato usar essa ferramenta de participação. A lição que fica de Montes Claros nos leva a uma conclusão bem mais ampla. A solução não é só criar comitês ou conselhos. É preciso dar um passo para trás, pensar em algo que vem antes disso tudo.
E essa outra citação de uma outra autoridade resume o ponto de uma forma brilhante. O futuro da cidade vai ser o que a comunidade quiser que ele seja, ou vai ser simplesmente o resultado do acaso. A escolha é coletiva, ou se tem um plano, ou se deixa a vida levar. Então, qual é o aprendizado? O caminho parece ter 3 passos fundamentais, que vêm antes de qualquer conselho. Primeiro, construir consenso. Fazer os diferentes grupos da cidade conversarem e encontrarem um terreno comum. Segundo, a partir desse diálogo, criar uma visão de futuro compartilhada. E terceiro, identificar e apoiar líderes de verdade, que consigam inspirar e mobilizar as pessoas em torno dessa visão. Isso tudo nos leva à reflexão final. A experiência de Montes Claros serve como um espelho e nos convida a perguntar: e na nossa comunidade, existe uma visão de futuro clara que todo mundo conhece e compartilha? Ou a gente está só deixando a contingência acontecer? A questão fica no ar.